Sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema A Parábola do Porteiro. Acompanhe. Que bom reunirmos mais uma vez, não é? Queria que vocês deixassem aberto em Marcos, capítulo 13, que vai ser o versículo que nós vamos trabalhar, o versículo 34. Bem, hoje a gente precisa conversar um pouco sobre a questão do nosso caminho, né? Do nosso caminho espiritual. E eu queria falar para vocês do nosso caminho a partir do coração. Todos nós que desejamos encontrar, fazer um encontro pessoal com o Senhor, conhecer o Senhor, não faremos nenhuma caminhada se não partir do conhecimento pessoal. Então, eu não vou conhecer o Senhor se eu não me conhecer. Não tem jeito. Isso se chama espiritualidade de base. É de mim, eu começo daqui. Primeiro eu preciso me conhecer. Primeiro eu preciso saber como estou, para poder apresentar ao Senhor, para poder chegar diante dEle. Então, por isso que nós vamos comentar aqui em Marcos 13, porque quanto mais eu acompanho o ser humano, né, e eu lido com gente o dia inteiro, mais a gente vai observando como é que a gente tem mais ou menos os mesmos padrões de sofrimento de alma. Nós temos mais ou menos as mesmas obrigações. Então, nós temos um padrão de perfeccionismo, uma obrigação de ter, uma obrigação de ser e de comparar. Então, o ser humano vive numa caminhada de muita escravidão interna. E o caminho que Jesus nos propõe é liberdade interna. É liberdade, esse é o caminho que nós vamos conversar aqui hoje. É o caminho para uma libertação interior. Mas para a gente poder fazer essa caminhada de libertação, nós temos que compreender algumas coisas. Eu já falei para vocês mais de uma vez que eu me sinto muito responsável por vocês, né? É como um irmão mais velho, que já aprendeu o caminho e precisa ensinar. Então, esse trecho aqui é um trecho de uma riqueza, e que às vezes a gente não se atenta, assim como a gente não se atenta com alguns sinais que a gente faz e que nós vamos ver. Então, em Marcos 13, versículo 34, está escrito assim: será como um homem que partiu de viagem, deixou sua casa, deu autoridade a seus servos, distribuiu a cada um sua responsabilidade e ao porteiro ordenou que vigiasse. Palavra do Senhor. E hoje nós vamos conversar sobre isso aqui que Jesus disse, e ao porteiro ordenou que vigiasse. Nós vamos chamar isso de parábola do porteiro. Vocês vão ver como é que isso é bonito. Porque na época de Jesus nem devia ter tanto porteiro, né? Mas para hoje isso é uma parábola absolutamente atual, moderna. Pensa no porteiro hoje. Vamos lembrar quais são as funções de um porteiro? Primeira coisa é que o porteiro não pode sair de onde está. Então, ele tem que permanecer ali, não é? Ele só pode sair dali se ele for substituído. O porteiro tem que ficar atento com quem abre, ele tem que abrir a porta para quem entra e para quem sai. Então, ele tem que saber quem entra e quem sai. O porteiro tem que estar sempre à espera. O porteiro não está sempre esperando acontecer alguma coisa, ele está sempre atento, esperando. E o porteiro tem que estar vigiando, porque pode acontecer um ataque de ladrões. Então, é isso que hoje Jesus nos chama, a ser como esse porteiro conosco. E observem como é que Jesus realmente é Ele, né? Quando Ele fala para que o porteiro vigiasse, hoje o que eu quero deixar no coração de vocês é um anseio, é um desejo por esse Deus, um desejo de encontrar. Bem, quando a gente vai comentar que o porteiro, a primeira função do porteiro é não sair, é permanecer. Qual a maior dificuldade do ser humano? Permanecer. Se a gente olhar a parábola de João 15, da videira e os ramos, Jesus fala, vocês podem contar, 11 vezes a palavra permaneça. Aquele que não permanece em mim, nada dá fruto, porque sem mim, nada. Então, qual que é a grande dificuldade nossa? A primeira grande dificuldade é permanecer em nós mesmos. Então, a gente não consegue ficar conosco.
E o ser humano, cada um de nós, que não conseguir ficar conosco, não vamos crescer. Nem do ponto de vista humano, nem do ponto de vista espiritual. Não cresceremos. Você não pega uma planta e sai mudando ela de lugar, porque ela não vai fazer raiz. Então ela não crescerá. Então o ser humano não consegue ficar diante dele. Muito menos diante de Deus. Por isso que a gente fala que a gente não vê Deus, não encontra, porque Ele sempre vem, a gente nunca está em casa. Ele sempre chega, mas nós não estamos. Então, nós sempre fazemos o que a gente tem que lutar contra. Chama-se assídia. O que é isso? Eu nunca estou aonde eu deveria estar. Então, eu estou comendo, mas eu não como. Eu como, mas não saboreio, porque eu não estou. Eu estou trabalhando, mas só chega o corpo. O espírito, eu não sei onde é que foi. Às vezes, eu estou aqui assentado, igual vocês estão, e não estão aqui. O pensamento está longe. Sabe por quê? Porque a gente não dá conta de ficar com a gente mesmo. Essa é a maior raiz da miséria humana. A gente não dá conta de viver conosco mesmo. Isso é difícil. Mas a gente não pode ter medo de andar dentro do nosso coração. Por isso, essa espiritualidade que eu estou convidando vocês. A gente tem que ter coragem de olhar para dentro de nós e falar: Jesus, eu não dou conta de ficar com a minha miséria. É o que está escrito em Jeremias, capítulo 2, versículo 19, quando Jeremias fala que do nosso entulho. E vocês lembrem de uma coisa, é o entulho que vai nos abrir a Deus, é o nosso entulho que vai ser transformado, é pelo nosso entulho que nós vamos virar outra pessoa. Não são as nossas virtudes que vão nos transformar, é o nosso entulho. Então nós não podemos ter medo de olhar a nossa miséria. Não podemos ter medo de falar: Jesus, eu não dou conta de ficar comigo. As pessoas são tão inquietas na alma, que é igual você ver uma pessoa sentada diante da televisão, dá um controle, ela fica zapeando, e não para em lugar nenhum, não para. E se não para, o que acontece na alma? A alma não cresce, porque para crescer precisamos de serenidade. E nós então ficamos pulando de um lado para o outro, vamos aonde? A lugar algum. Então a primeira coisa que o porteiro faz, nós precisamos aprender: permanecer. Permanecer diante de Deus com os meus pecados. Permanecer em mim com a minha realidade. Eu preciso aprender a permanecer. Isso é belíssimo se a gente der conta de cumprir. Nós temos que lutar contra essa assídia. Eu tenho que aprender a estar dentro da minha realidade. E quando eu não estou dentro da minha realidade, eu não me aceito, vai gerar dentro de mim uma coisa que chama inveja. Porque eu sempre quero estar na vida do outro. A grama do vizinho é mais verde. Não, mas nós compramos juntinho, nós até aplicamos junto, mas a sua continua mais bonita. Então troca de grama, mas continua bonita. É porque eu não me aceito. Eu acho que o outro está melhor. O outro está vivendo uma situação melhor. Então eu vou vivendo essa inquietude dentro de mim. Porque eu não consigo permanecer. E se eu não consigo permanecer em Deus, que caminhada espiritual eu faço? Nenhuma. Um dia eu permaneço, acho tudo muito bacana, vem rezar, eu acho ótimo. Aí depois eu já cansei, aí eu mudo de ideia. As coisas estão demorando, então eu não permaneço. Então nós não damos conta com as demoras, com a caminhada de cada dia. Então a gente não permanece, a gente quer sempre uma novidade. Se eu preciso me sentir vivo, então eu quero uma novidade, eu saio mudando de lugar. E não vamos a lugar algum. E é tão interessante que, quando a gente está na igreja, e que o padre vai proclamar a palavra de Deus, a gente faz o sinal da cruz, não é assim? Vamos relembrar o que a gente faz? A gente fala: pelo sinal da Santa Cruz. Que inimigos? A gente acha que é só externo. Presta atenção. Os pensamentos, o que eu falo e o que eu sinto, é o que nós vamos falar do porteiro. Porque o porteiro não tem que permitir quem vai entrar. Quem entra em nós o dia inteiro são os nossos pensamentos. Claro que nós não temos controle de tanto pensamento que chega, mas nós temos a obrigação de saber lidar com eles. Tem um monge maravilhoso que se chama Evagrio, de que vocês quiserem estudar os padres do deserto, os homens embriagados de Deus. Ele fala que quando a gente tem que ficar muito atento aos pensamentos, e que cada pensamento que chegar em nós, a gente tem que falar com ele assim: você é dos nossos ou você veio só me perturbar? Porque tem pensamentos que chegam para nos destruir. E aí a gente fica remoendo em cima daquilo. Então chega um pensamento em nós que nos destrói.
Então, nós não temos responsabilidade sobre tudo que chega, mas eu tenho responsabilidade sobre como eu comando esse pensamento. E tem pensamento que eu tenho que falar, sai. Adianta eu ficar remoendo o meu passado? Não, mas às vezes a gente fica remoendo o passado, porque o passado é que era bom. Então eu vivo num sentimento de tristeza. E vivo num sentimento de autocompaixão. Ah, que dózinha de mim, ó, que dó. Já fui feliz, ó, vida. Passado já passou. O que vai trazer para você? Nada. E se nós já estamos com Deus, o que São Paulo fala? Né? O homem, quando já está em Cristo, é nova criatura. Aquilo já passou. Eu já falei para vocês tantas vezes, o passado nosso está onde? Na misericórdia. Então esquece, passou. Nós temos que viver hoje, então a tristeza ela acaba sendo absolutamente infrutífera. Ela não me traz nada de bom. Então eu preciso pensar, os pensamentos quando chegam, eu falo, esse pensamento está me levando aonde? O que ele está me conduzindo? Está me conduzindo para quê? E aí, se a gente aprender a dialogar com os pensamentos que chegam, nós vamos descobrir a raiz disso. E aí eu apresento elas para Jesus, todas. Porque eu posso poder trabalhar essas coisas em mim, porque vão chegar sentimentos que vão me trazer, às vezes, medo. Vai chegar pensamentos em mim que vai trazer para mim os maiores medos que o ser humano carrega. Que é medo de perder as posses, é medo de adoecer, que é o medo do sofrimento, e o medo da morte. E aí nós já começamos a sofrer antecipadamente por tudo que nem aconteceu. E vamos vivendo uma tristeza, fala, mas já aconteceu, minha filha? Não, mas eu estou com medo de. E a gente vive doente. E nós precisamos de saúde da alma. E se a gente não se cuidar, nós vamos adoecer mesmo. Então, sexta-feira, as acadêmicas de medicina vieram me procurar, nós estamos agora recebendo acadêmico, e ela falou comigo assim, nós queremos te acompanhar para dar notícias ruins. Como é que faz para dar notícia ruim? Falei, bem, não tem um jeito bom de dar notícia ruim. Não existe. Médico tem que ser verdadeiro, tem que ser claro, tem que expor as coisas como a pessoa pode entender, não pode negar nada, tem que ter paciência de repetir quantas vezes for preciso para que a pessoa entenda. Mas vocês não têm o direito de tirar a esperança de ninguém. Porque vocês não vão trabalhar com o outro dentro do que vocês creem, mas dentro daquilo que o outro crê. Por isso que vocês me veem perguntando para os pais em que eles creem, por que eles se levantam. E uma das acadêmicas chorava e falava assim comigo, eu não vou dar conta do sofrimento. A pessoa não dá conta da vida, porque o sofrimento faz parte da vida. Não é? E você nunca dará para o seu paciente aquilo que você não tem. Nunca. Então, você só vai dar o que está dentro do seu coração. Então, se você nunca pensou sobre o sofrimento, está na hora de. Ela falou comigo assim, mas eu não quero pensar nisso. Eu falei, mas você vai adiar esse pensar até quando? Porque eu não vou viver sem meu pai e minha mãe. Eu falei, é uma opção também querer morrer na perda. Mas é uma opção querer caminhar. Comece a pensar, mas por que isso nos tumultua? Por que isso deixa a nossa alma inquieta? Porque não confiamos. Eu falei, como é que está a sua espiritualidade? Já esteve, né? Parou na crisma. Ela falou, a medicina me afastou de Deus. Eu falei, pois comigo foi o inverso. Ela me aproximou dele. Porque tudo é um caminho, é sua opção. Eu falei, preste atenção no que você está fazendo, escolha. Hoje, quando eu conversava com ela, falei com ela, eu andei pensando que a melhor opção para você será fazer anatomia patológica. Por quê? Porque você não convive com ninguém, não convive com a peça. E entregue um resultado para alguém dar a notícia. Ser médico exige muito. Tem que ter coragem de assumir a vida de frente, a dor de frente, falar, mas existe uma resposta para ela. Nós temos Deus, mas ninguém dará aquilo que não é capaz. Então, é preciso pensar, falei com ela, é preciso pensar, é preciso não ter medo dos sentimentos que virá, mas não é para deixar a alma inquieta, a ponto de você ficar paralisado. Mas é ter a coragem de falar diante de uma inquietude de alma, lembrar do Salmo 42 de Davi, que fala, por que você está inquieta, minha alma? Espere em Deus, porque você poderá louvá-lo ainda. A certeza que Ele nos liberta. Mas como é que nós tratamos os pensamentos ruins, os sentimentos ruins? É pela palavra e pela oração. As necessidades básicas do ser humano que Deus deu 3 básicas, né? Que é comer, que é a sexualidade e que é a posse. São 3 energias maravilhosas que Deus deu. Usa mal, e ela te destruirá. Use mal. Hoje, quanto desequilíbrio com a comida?
Quanto desequilíbrio na questão sexual? Quanto desequilíbrio nas posses? Quantas doenças geradas? Quantas mortes geradas? Porque nós estamos desequilibrados. Não estamos vivendo equilíbrio em nada quase. Então nós ficamos às vezes remoendo alguma coisa que alguém fez comigo. Você fica remoendo uma ira, um rancor, uma mágoa, né? E eu quero sugerir isso para vocês, nunca durmam com esses sentimentos no coração. Nem adianta ficar debatendo com a pessoa em pensamento, mas eu devia ter falado aquilo. Não fica, porque a gente fica desse jeito, tumultuado, né? E você continua discutindo com a pessoa não está lá não, você continua discutindo com a pessoa, em pensamento aquilo que ela fez com você. Não é assim? Nós vivemos, então a gente vive dissociado. A gente nunca está onde está. E se a gente dormir com esses sentimentos, à noite, o nosso inconsciente vai ser todo tomado pela ira. E de manhã cedo você acorda num desânimo geral. Você não quer nada. Então, antes de dormir, apresenta ao Senhor. Fala, hoje eu estou com esse sentimento ruim dentro do meu coração, Senhor. E esse sentimento não me permite sentir a sua presença. Não me permite sentir. Estou com tanta ira. Eu estou com tanto rancor, estou com tanta mágoa, na verdade estou com tanto ódio, estou em cólera. Não tem nada pior do que estar colerizado, né? Querer matar o outro, porque numa hora dessa é mata. Então, quando a gente vai tomando consciência de que esses sentimentos não me permitem perceber a presença daquele que está. Porque eu nunca estou. Porque numa hora dessa eu fico lá onde aconteceu o fato. E não apresento para o Senhor e falo, tira isso aqui de mim. Porque senão a gente vai viver irado, mal-humorado o dia inteirinho. Então, por isso que é bacana você dialogar com o seu pensamento, com o seu sentimento. Fala, peraí, mas eu estava tão bem, por que eu estou mal-humorado nesse momento? O que aconteceu que eu fiquei de mau humor? Para, pensa. E fala, que bobagem. Mas porque, às vezes, eu acho que eu sou dono da verdade. Então, às vezes, eu tenho dentro de mim um sentimento de soberba. Às vezes, eu acho até que eu sou profeta. Fala, só eu prevejo tudo. Vi tudo, vocês é que não viram. Ou então, às vezes, eu acho que eu nasci para ser Marte. Jesus sofreu também, eu nasci para sofrer. Então, a gente acha que são essas coisas, porque, na verdade, nós não entendemos que nós não podemos dar garantia na nossa vida de nada. Nós não podemos garantir que a nossa vida vai dar certo. Nós temos que entender que a nossa vida é fruto de graça de Deus. E até aqui nós estamos. Eu posso ter garantia da minha vida, não? Posso estar aqui agora com vocês e posso pecar feio daqui a 2 minutos. Porque pecar já pecamos, mas pecar pior. Então, nós precisamos de aprender com esses sentimentos, entender. Porque o dia que a gente entender que é Ele que faz tudo em nós, a soberba acaba. Achar que a gente é capaz de alguma coisa? Que bobagem. Que ilusão, né? O ser humano vive na ilusão. Mas é tão lindo porque Jesus, quando cura o cego de nascença, que está lá em João, capítulo 9, lá no versículo 11, que o pessoal pergunta para ele, como é que se abriram os seus olhos? Ele fala, o homem chamado Jesus fez lama e passou nos meus olhos. Então, hoje é como se ele passasse lama nos nossos olhos e falasse assim, lembra que você também veio da terra, que você é humano, que você tem a sua raiz terrena, e que se você não entender isso e não passar pela sua humanidade, você nunca será capaz de ver. E nós precisamos entender isso. Porque eu preciso entender tudo que está entrando em mim, em pensamentos, em sentimentos, e ver que isso não tem nada a ver com Deus. E entregar isso para Ele e falar, Senhor, olha que pensamento esquisito chegou em mim. Como é que nós podemos trabalhá-lo? Mas é maravilhoso de que a gente começar a tomar consciência de que isso está em mim. E que é nessa caminhada, é nesse momento que eu vou encontrar o Senhor. Mas o porteiro também tem que abrir a porta para poder sair alguém. E é pela nossa boca que sai. E como que a gente tem pecado pela boca, não é? Porque a gente julga demais. Mas julgamos muito. E sabe por que nós julgamos tanto? Porque nós não ainda tomamos consciência daquilo que somos. Porque o dia que nós entendermos que somos pecadores, e que nós, no lugar do outro, poderíamos fazer até pior do que o outro, a gente não seria capaz de julgar mais ninguém. E Evagrio fala que, enquanto a gente estiver julgando alguém, do ponto de vista espiritual, nós não caminhamos absolutamente nada. A gente quer chorar quando escuta isso, não é? Enquanto você estiver julgando alguém, do ponto de vista espiritual, você não caminhou nada.
Você fala, Filó, mas eu nem falo, fica com a boquinha fechada. Mas julga no coração, está errado. Entendeu? As coisas com Deus são muito sérias, porque não dá para brincar de aparência. Não dá para parecer que a gente é bacana. Não dá para ficar parecendo para os outros que a gente faz uma coisa bacana, ou querer, né, mostrar que a gente é mais do que as pessoas possam imaginar. Somos nada. Mas não somos absolutamente nada, somos pó mesmo, é lama. É Deus que vem trabalhar em nós. É Ele que vem nos mostrar. E aprender a calar é interessante, porque não só diante de um pecado. Evagrio falou que cada vez que a gente vê alguém pecando, a gente devia ajoelhar e falar, Pai, só me perdoa porque eu pequei. Porque nós pecamos mesmo. Então, que a gente deveria olhar o outro e falar, você não julga? Não, meu filho, meu pecado é muito maior. O pecado do outro é um pecadinho, o meu que você não sabe que está nas costas, o tamanho do saco de pecado. A gente carrega um saco de areia para poder lembrar que somos pecadores. Mas se a gente aprende a calar e não julga no coração, a gente dá oportunidade a Deus de falar. Porque os pensamentos e os sentimentos, eles nos tumultuam tanto o dia inteiro, que Deus até tenta, mas Ele não consegue espaço. De tão tumultuados que a gente fica. A gente fica sempre tão assoberbados com coisas que não aconteceram ou que já aconteceram. Então, a gente não desfruta desse momento agora. O dia que a gente entender essas coisas e estar presente diante daquele que é presença, mas a nossa vida espiritual vai melhorar demais. Demais. Sabendo que eu posso começar a prestar atenção em mim. Prestar atenção em tudo que está entrando, que eu estou pensando, em tudo que eu estou sentindo, em tudo que eu estou falando. E por que eu ando tão assustado? E por que eu não ando atento, não só com a minha cabeça, com o meu coração, mas com a minha vida inteira, atento para a presença daquele que vai chegar, daquele por quem eu espero, para aquele que o meu coração espera? Eu fico sempre desatento. Então, muitas vezes, eu sou assaltado mesmo. Não é assaltado, literalmente, só por ladrões. Assaltado porque a vida me pega de surpresa. Eu falo, eu não esperava, mas é porque não atentamos para os sinais de nada. Estamos sempre dispersos. Aquilo que eu comentei com você semana passada de Santo Agostinho. O Senhor sempre esteve comigo e eu nunca estive contigo. Então, esse caminho espiritual é trabalhar a nossa humanidade. Não ter medo de apresentar para Deus toda a nossa miséria. Isso é maravilhoso, porque tudo que a gente pode assumir, identificar em nós, entregar para Ele que Ele pode trabalhar em nós. Não há miséria, não há tanto entulho, não há tanta sombra em nós que não possa ser iluminado pela luz de Jesus. Ele quer transformar absolutamente tudo em nós, porque Ele quer nos dar uma vida completamente diferente da que nós estamos vivendo. E se a gente encontra as pessoas, você vê o tanto que as pessoas estão angustiadas, o tanto que as pessoas estão doentes da alma, muito mais que doentes do corpo. Tantos jovens, tantos adolescentes meus com síndrome do pânico, tantos adolescentes com tentativa de autoextermínio. Aonde está a angústia desses meninos? Aonde está o tumulto? O que eles estão pensando, sentindo que eles não conseguem caminhar? Aonde que está o buraco? É porque ainda não estão aprendendo a se identificar, né? A se conhecer. Então, enquanto a gente não perder tempo conosco mesmo, né? A se conhecer, a identificar as coisas que têm me atrapalhado na minha caminhada espiritual. O que tem me impedido de caminhar com o meu Deus? Quantas dificuldades eu tenho tido? Então, eu preciso pedir a Deus que me ajude a permanecer, a vigiar. Por isso que Ele fala aqui com o porteiro, para que o porteiro vigie. Vigie tudo que chega, que sai, que eu sinto. Todos os meus passos, tudo que eu estou fazendo, eu tenho que estar atenta, porque Ele está presente. Porque eu quero uma vida diferente. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que vocês podem ficar assim assustadinhos, né? Mas tem um segredo maravilhoso para a gente dar conta de viver isso, que é manter a morte sob os nossos olhos todos os dias. A morte tem que estar na sua frente todos os dias. Isso é maravilhoso. Vocês vão falar, Filó, você é louca. Não, não sou. Porque qual a única certeza que temos? Quando nascemos, a gente foi designado para a eternidade. Para me chegar na eternidade, eu passo por uma porta que se chama morte. É ela que é minha irmã, como dizia São Francisco. Vem, irmã morte, abra a porta para que eu encontre com aquele que eu busco a minha vida inteira. É para aquele que eu vou encontrar, é lá que meu coração será saciado. Então, se eu penso na morte todos os dias, eu fico melhor. Eu paro de implicar com todo mundo.
Porque vai que é hoje o último dia. Vai deixar uma lembrança boa no vizinho, no marido, nos filhos. Para que eu vou acumular tanta coisa? Olha que tragédia que vai ser que morrer. Trabalho dos outros para tirar tudo seu da casa. Uma luta. Jesus tinha uma túnica, o povo não sorteou, ficou forte. Para Maria foi fácil. Mas nós acumulamos tanto, é tanta confusão, e nós deixamos tudo para amanhã. Amanhã eu falo, amanhã eu faço, amanhã, e o amanhã se não acontecer. Comece a pensar, faça só a experiência, assim, você não precisa ficar com muito medo da morte, não, que é até bacana. Comece a pensar nisso. Ela é até bacana. Comece a pensar nela. Amanhã vocês levantam e falam, e se hoje for meu último dia? E se for o último dia? Vocês vão viver tão melhor. A pessoa que vocês encontrar, que vocês vão abraçar, vocês vão abraçar de um jeito, vocês vão falar, vai que se for o último abraço. Aproveitem isso. Vocês vão viver com muito mais intensidade. Vai ser muito melhor a vida. A gente não pode acabar no desespero, igual eu vi um pai de 8 anos, quando o filho foi à escola, o menino nunca adoeceu, que esse menino bacana, nem gripa. Foi na escola, lá dentro da sala de aula teve uma crise convulsiva, era um aneurisma que tinha rompido um menino de 8 anos, já chegou para mim em morte cerebral, e ele falava comigo assim, doutora, mas eu ia cuidar dele na adolescência. Quem te deu garantia que ia viver até a adolescência? Isso a gente que cria. Ninguém vem com garantia de nada. O dia que a gente entender isso, nós vamos viver com muito mais intensidade tudo que a gente tem. Um dia de cada vez. Que a gente quer viver lá no futuro ou lá no passado. A gente está ou num lado ou no outro. Mas a gente não está conosco. Olha que desafio eu tenho deixado para vocês hoje. Aprender a estar com você. Aprender a te aceitar. Aprender a te amar. Aprender a assumir a sua realidade. Aceitar aquilo que tem dentro de você. E se aquilo está te incomodando, você tem que apresentar para o Senhor. Para quem que a gente entrega as feridas? Para quem que a gente mostra as chagas? É para o médico. Quem é o médico dos médicos? É Jesus. É para ele que eu mostro, fala, Jesus, olha isso aqui, como é que está ruim. Olha esse pedaço que eu não aceito. Olha isso que está esquisito. É Ele. Porque Deus quer fazer que cada um de nós, em cada um de nós, possa ser mostrado Jesus. Mas como é que eu vou permitir isso se eu não sou transformada para? Não duvidem disso. Ele tem poder para transformar tudo que a gente apresentar a Ele. Tudo. Mas aquilo que a gente não assume, não pode ser transformado. Por isso que ele fala, a realidade que você não enxerga, ela não pode ser transformada. Porque se você não vê aquela realidade, ela não existe. Mas se você vê alguma coisa dentro de você que não está bom, e que você fala, isso pode ficar diferente, ou se você ainda não tem uma ideia formada sobre aquilo, mostra para ele. Fala, deixa eu te pedir uma opinião sobre um determinado aspecto. Peça opinião para ele. Fala, Jesus, o que o senhor acha disso? Isso está certo em mim? E eu digo para vocês, quando a gente, muitas vezes, quando o porteiro fica ali, e ele tem que estar atento para ele não ser pego de surpresa, muitas vezes são as tentações que chegam na nossa vida. Graças a Deus pelas tentações. Nós temos que ser tentados até o último minuto da nossa vida. Vocês acham que eu estou louca? Não, tem que ser. Sabe por quê? A gente tem que ser tentado para afirmar a nossa fé. Porque diante da tentação que eu tenho que olhar para a tentação e falar, tudo posso, mas nem tudo devo. E porque eu sou livre, porque eu sou filho, eu faço mais uma vez uma reopção por Jesus e falo, isso não fica bem para um filho do Altíssimo. Mas se eu não for tentado, vou mostrar o que é da minha fé. Que Deus nos permita ser tentado até no último minuto. Porque é aí que eu fortaleço. Porque quando eu sou tentado, eu tenho que aprofundar a minha raiz. Eu tenho que saber aonde que eu estou fundamentado, senão eu caio. Que venham as tentações, não é? Para que a gente possa mostrar a nossa fé e falar, o fundamento da minha vida tem um nome e é o Senhor. E todos esses padrões que a gente às vezes é tão submetido a ter, a comparar, a ser tão perfeito, tudo isso nós vamos ser transformados. No dia que entendermos que o fundamento da nossa vida é o Senhor, e não o que o outro pensa a meu respeito, e que eu não tenho que surpreender as pessoas, ou que eu não tenho que atender a expectativa do outro. Mas o dia que a gente entender isso, a gente vai se libertar de tanta coisa, que eu não estou aqui para dar resposta para o outro. Eu tenho que estar aqui para viver de acordo com aquilo que eu creio. E aquilo que eu creio tem nome e sobrenome, é Jesus. Então, o dia que eu entender que esse é o fundamento da minha vida, é nele que eu estou alicerçada, pode vir o que vier. Pode vir.
eu não tenho mais medo de nada. O que mais vai te perturbar? O que vai te inquietar? Se Ele é por nós, quem pode ser contra nós? Então, são essas palavras que têm que andar dentro de nós para que a gente possa rebater todos os pensamentos e todas as tentações. Só para lembrar como é que Jesus rebateu todas as tentações que Ele teve pela palavra. Todas as tentações, vocês podem estudar, Ele rebateu todas pela palavra de Deus. E é assim que a gente tem que vencer tudo, pela palavra e pela oração. Nada conseguirá um progresso maior em nós do que a oração. Deus quer morar num coração que seja grande. É por isso que eu convido vocês a aceitar, a caminhar nessa espiritualidade a partir do nosso conhecimento, do autoconhecimento, a gente trabalhar em nós, porque Deus quer morar em nós, Ele quer habitar num coração que seja grande. O dia que entendermos isso e permitir que Deus vá trabalhando em nós, nós vamos entender uma coisa linda. Nós vamos estar mais atentos para o irmão. Então, quando a gente estiver permitindo que Deus habite em nós, num coração grande, e que eu esteja habitando com amor com o meu irmão, coabitando, atento ao outro e cuidando, nós vamos entender que o céu começa dentro de nós. E nós já vamos começar a viver aqui na terra o que já nos está nos prometido, claro que num grau, numa escala muito maior, lá no céu. Mas nós podemos viver essa realidade hoje, aqui e agora. É só uma questão de querer. A decisão é só sua. O convite é para todos, mas a decisão é sua. Pensa nesse porteiro que Jesus hoje nos convida a ser. Comece a partir de hoje, a partir de amanhã, a estar atento ao que você pensa, ao que você fala, ao que você sente. E a cada uma dessas coisas vai colocando diante do Senhor. E vai identificando os sentimentos, os pensamentos, fala, isso é do Senhor, isso não é. Você é meu amigo ou você veio para me tumultuar? Pergunte, converse. Aprenda que você não é responsável, mas você transforma a sua vida. Não é responsável pelo que chega, mas a gente seleciona, a gente separa. Vamos aceitar essa proposta do Senhor. E nós vamos fazer uma caminhada tão linda, não tenho dúvida disso não. Nós vamos poder entender como é que Deus se faz presente em cada detalhe da nossa vida. Em cada minuto, como é que Ele quer se fazer presente. Você fala, mas eu nunca percebi isso. Mas é porque meus olhos ainda estavam cegos e eu ainda não tinha percebido que era o Senhor que poderia me fazer ver. Que Deus abençoe essa caminhada, abençoe essa semana nossa, que vocês possam fazer um progresso maravilhoso no conhecimento daquilo que vocês são, da beleza que vocês são, do diamante bruto que está aí guardado, que precisa ser lapidado para transformar no brilhante que Deus imagina, sabe que somos cada um de nós. E a doutora Fila hoje nos fala da parábola do porteiro. Daquela passagem que ele fala, e ao porteiro eu ordeno que vigie. E ela faz esse paralelo com a nossa vida. Se nós estamos sendo vigilantes com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de agir. E ela fala que o porteiro vigia, o porteiro está atento o tempo todo às pessoas que entram, às pessoas que saem. Você está atento na sua vida? Às pessoas que têm entrado na sua vida e às pessoas que têm saído da sua vida? Aqueles pensamentos que têm vindo na sua mente? Você está atento? Precisamos estar atento. E precisamos vigiar mesmo o nosso pensamento, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Vamos rezar pedindo ao Senhor que Ele nos ajude a sermos vigilantes? Senhor, obrigado mais uma vez pela sua presença em nosso meio. Obrigada pela sua bondade e a sua misericórdia, que a cada dia é derramada sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine a sermos porteiros das nossas vidas. Porteiros vigilantes, que possamos vigiar a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, que possamos vigiar aquilo que nós estamos enchendo o nosso coração. Nos faça, Senhor, vigilantes. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso coração, para que sejamos dóceis à Tua palavra e dessa forma possamos cada dia mais Te obedecer. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034. Você também pode adquirir nas lojas Mãe da Igreja, que fica localizada na Rua São Paulo,
número 634, ou nas lojas Paulinas, que fica na Avenida Afonso Pena, número 2142. Fiquem com Deus e até a próxima!